Bem-vindos ao Super Enem. Vamos continuar com o nosso módulo de História do Brasil. É importante destacar que o primeiro passo para o processo de independência do Brasil é a transferência da corte portuguesa para o Brasil e todos os significados que as medidas tomadas aqui pelo então príncipe regente Dom João e logo depois rei Dom João VI, já que durante esse período nós vamos ter a morte da rainha Dona Maria I, e aí Dom João formalmente é coroado rei de Portugal. Então ele vai tomar uma série de medidas que na prática vão avançar com o processo de autonomia do Brasil e que na prática é um caminho sem volta, e que acabam consolidando toda a estrutura que vai servir de base para a nossa independência, tá? Mas a primeira pergunta é: por que a corte portuguesa foi transferida para o Brasil? A gente deve lembrar do contexto europeu, Na Europa, em consequência da Revolução Francesa, da expansão dos ideais revolucionários franceses, nós vamos ter a ascensão de Napoleão e as guerras napoleônicas. E em virtude daquelas guerras napoleônicas, Portugal vai ser colocado numa situação difícil, já que Portugal era um tradicional aliado da Inglaterra. Porém, dentro do contexto da expansão napoleônica, Napoleão instituiu o chamado bloqueio continental, através do qual os países europeus deveriam fechar seus portos ao comércio e aos produtos ingleses sob pena de invasão. A Espanha, por exemplo, ao não aderir ao bloqueio continental, foi invadida. O rei espanhol foi deposto. No lugar do rei espanhol foi colocado o irmão de Napoleão, José Bonaparte. Então, havia esse temor por parte de Portugal de uma invasão francesa. Ao mesmo tempo, Portugal se via numa situação difícil, já que era um aliado tradicional da Inglaterra e também sofria pressão inglesa. E aí Dom João tentou manter uma aparente neutralidade, vieram pressão dos dois lados, tanto de Inglaterra quanto de França, e aí Dom João acaba por não aderir ao bloqueio continental, e sob proteção inglesa, a família real portuguesa é transferida para o Brasil. Isso vai ser sucedido pela invasão francesa a Portugal, lembrando que depois os franceses vão ser expulsos, Portugal vai acabar sob controle inglês, mas vamos nos voltar para o Brasil. Com a chegada da corte portuguesa no Brasil, a primeira e talvez a mais importante medida foi a abertura dos portos às nações amigas. E por que ela é tão importante? Porque na prática essa abertura dos portos às nações amigas de Portugal, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, vai fazer com que o Brasil deixe de estar submetido ao chamado Pacto Colonial. Lembra que pelo Pacto Colonial, colônia só pode fazer comércio com a metrópole. A partir dessa abertura dos portos é rompido, é quebrado o pacto colonial. Então, na prática, essa abertura dos portos significa o fim dessa situação de monopólio, de exclusivismo imposto ao Brasil pela coroa portuguesa através do chamado sistema colonial. Ato contínuo, vão ser assinados tratados, em 1810, cuja principal função, especialmente tratado de comércio e navegação, era o estabelecimento de taxas alfandegárias, tá? Então, pelo Tratado de Comércio e Navegação, como você pode acompanhar, os produtos ingleses vão ter tarifas alfandegárias preferenciais menores até do que produtos portugueses. Então, enquanto que produtos de nações amigas pagavam 24% de imposto sobre seu valor, produtos portugueses pagavam 16% de imposto sobre seu valor, os produtos ingleses tinham uma taxa preferencial de 15% sobre seu valor, o que obviamente coloca esses produtos ingleses como produtos de grande presença no mercado brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro. Não podemos deixar de destacar também o Tratado de Aliança e Amizade, através do qual era formalizada essa aliança, essa amizade entre a Casa de Bragança e o governo inglês, bem como o governo português se comprometia a não instituir a Inquisição no Brasil, tá bom? Durante o governo de Dom João no Brasil, foram adotadas várias outras medidas, E a gente vai destacar algumas delas, como, por exemplo, a revogação do Alvará de 1785. Esse alvará, que tem inclusive ligação, um dos motivos de questionamento lá da Inconfidência Mineira, ele proibia manufaturas e fábricas no Brasil. Então, com a revogação desse alvará, na prática, Dom João vai permitir a instalação de manufaturas e práticas no Brasil. E aí você pode perguntar, Zilfran, legal, então a partir daí o Brasil vai começar a se industrializar?
E a resposta é não. Não. Por quê? Primeiro porque Portugal, né, e obviamente o Brasil não tinha tecnologia. E segundo, é claro, a concorrência inglesa, e eu falo de concorrência, a grande presença de produtos ingleses com tarifas alfandegárias preferenciais vai impedir efetivamente a montagem, né, de manufaturas e fábricas no Brasil, pelo menos naquele momento. De qualquer maneira, essa liberdade industrial, ela já é um grande avanço, considerando a situação colonial. Podemos destacar também a criação da Academia Militar, criação do Banco do Brasil, da imprensa régia, da Biblioteca Real, das primeiras universidades, né, as escolas de medicina de Salvador e do Rio de Janeiro. Como você pode perceber, o Brasil só vai começar a ter um ensino superior lá no início do século XIX, né, isso já gera um atraso educacional muito grande. Tá certo? O Teatro São João, o Horto, né, mais conhecido hoje como Jardim Botânico, vão ser algumas realizações da política interna de Dom João no Brasil. A corte portuguesa no Brasil trouxe muitas mudanças, né? Principalmente, né, a gente chama, né, a chamada inversão brasileira, já que o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser considerada a sede da metrópole portuguesa. Tá? Mas, para além disso, a gente vai ver um processo de urbanização, principalmente do Rio de Janeiro. Tá? A gente vai ver grande presença, né, de fidalgos europeus, então vai ser importado ou vão ser importados muitos costumes, muitas tradições europeias, um exemplo aí o intrudo, já que com a família real portuguesa também vieram fidalgos, também veio parte da administração portuguesa para o Brasil, tá certo? Também tivemos alta do custo de vida, né? A grande presença, o grande aumento populacional vai ser acompanhado por uma escassez de produtos e, consequentemente, né, havia uma necessidade de abrigar esses funcionários públicos e montar uma estrutura administrativa no Brasil. Então, foram criados órgãos, foram criados cargos públicos, porém, foram estabelecidos também impostos, tributos para poder bancar essa corte portuguesa no Brasil, o que acabou elevando, né, o custo de vida e, obviamente, provocando insatisfação na população local. A nível de política externa, merecem destaques a anexação da Guiana Francesa, tá certo? Que por conta do Congresso de Viena acabou sendo devolvida posteriormente, né? Foi até essa anexação da Guiana Francesa foi até uma reação à invasão francesa a Portugal. E a anexação da província da Cisplatina, né? E aí o interesse já, no caso da Cisplatina, é um interesse bem econômico, era o interesse do controle do acesso à bacia platina, à bacia do prata, de onde era escoada a produção de prata, principalmente da região, né, do Cone Sul do continente americano. Tá? E é importante frisar também, em 1815, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, que na prática formaliza essa condição da então, né, colônia como sede do governo metropolitano. Essa formalização, essa elevação do Brasil a Reino Unido e formalização do Rio de Janeiro como centro administrativo visava garantir a participação de Portugal no Congresso de Viena e, consequentemente, tomar parte das decisões daquele congresso. No governo de Dom João, nós tivemos um importante movimento revolucionário de contestação à monarquia, à presença da coroa e tudo que ela representava. A famosíssima Revolução Pernambucana em 1817. Ainda sob a influência de ideias iluministas, né, questionando desde o luxo da corte, né, a toda aquela política, todos aqueles altos impostos, questionando a crise econômica enfrentada no Nordeste, desde a crise da lavoura de cana-de-açúcar. Né? Então, havia um caráter muito forte contrário, um caráter anti-lusitano muito forte, muito contrário à presença portuguesa no Brasil e todos os custos que isso gerava para a população. Então, essa revolução contou com a adesão, né, a partir de Pernambuco, de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, aqui no Ceará, nós também tivemos a adesão, principalmente da região do Cariri, a esse processo revolucionário, que tinha como objetivos a abolição de impostos sobre gêneros básicos, até para poder diminuir os custos, diminuir os preços, né, garantir maior acesso da população, proclamação de uma república, a independência do Brasil em relação a Portugal, né, também defendia a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, ok? Não há consenso quanto à questão da abolição da escravidão, até porque a grande maioria das lideranças eram membros da elite pernambucana que não viam com bons olhos esse processo abolicionista. Obviamente, esse movimento foi violentamente reprimido pela coroa portuguesa, tá certo? E por mais que houvesse um controle provisório do poder por parte dos rebeldes, a reação portuguesa foi bem maior
inclusive com prisões e execuções de lideranças. Um outro processo revolucionário que também merece destaque, desta vez não acontecido no Brasil, mas, porém, entretanto, como tudo ocorrido lá em Portugal, foi a Revolução Liberal do Porto. E por que ele merece destaque? Porque ele vai ter muita influência sobre o futuro do Brasil. Essa Revolução Liberal do Porto, ela ocorreu na metrópole, né, na antiga metrópole, a partir da cidade do Porto, como uma reação à situação de Portugal. Porque quando a gente vê a transferência da corte portuguesa para o Brasil, muitas vezes a gente se volta ou volta a nossa atenção para o Brasil, mas não lembra de observar que Portugal ficou submetido a uma situação de abandono, a uma invasão francesa posterior a um domínio inglês, né? A crise econômica gerada, já que a grande riqueza de Portugal realmente era o Brasil. Então, com relação a toda essa situação, vai haver uma insatisfação muito grande, principalmente após o fim do Congresso de Viena. É importante lembrar que havia uma onda liberal muito forte na Europa, né? Mesmo após a derrota de Napoleão, os ideais revolucionários franceses, principalmente contra o absolutismo, começaram a ganhar muita força, tanto é que influenciaram movimentos liberais na Europa. Destaque aí para os movimentos de 1820, 1830, 1848. Então, esses ventos chegaram fortemente a Portugal. Então, havia o interesse econômico de restaurar a condição de colônia do Brasil, até para recuperar a economia portuguesa. Mas havia também o interesse de acabar com o absolutismo, de limitar os poderes de Dom João, né? Do então rei Dom João VI. Então, nesse sentido, a Revolução Liberal do Porto surge com uma situação até ambígua, contraditória. Porque se você prestar bem atenção, essa revolução ela propõe avanços, como, por exemplo, o fim do absolutismo, uma constituição para Portugal, a divisão de poderes, a própria liberdade religiosa. Então, essa revolução ela vai propor avanços, mas ela também propõe retrocesso, especialmente do ponto de vista econômico. Ela queria a volta da família real portuguesa para o Brasil e, principalmente, ela queria a recolonização do Brasil, como forma não só de restaurar, entre aspas, a dignidade da coroa da metrópole portuguesa, como também, principalmente, para recuperar a economia. Eu até brinco, ela é tão ambígua que ao mesmo tempo que ela foi sucesso, ela foi um fracasso. Ela foi um sucesso no sentido de conseguir a volta da família real portuguesa, de conseguir uma constituição para Portugal, de conseguir acabar com o absolutismo. Mas ela foi um fracasso no sentido de recolonização do Brasil, já que ela acabou por acelerar esse nosso processo de independência. Os objetivos da Revolução do Porto tinham a volta da família real portuguesa para o Brasil. É importante destacar que, no primeiro momento, Dom João não queria voltar para Portugal. A primeira proposta de Dom João foi ficar no Brasil e enviar para Portugal o príncipe Dom Pedro, herdeiro do trono, como príncipe regente, né? Dom João considerava a situação do Brasil mais segura, mais estável. Ele temia a instabilidade da Europa. Só que essa proposta não foi aceita pelas cortes portuguesas e houve grande pressão dos portugueses que aqui no Brasil estavam para que Dom João voltasse para Portugal. Então Dom João acaba voltando, porém ele deixa no Brasil como príncipe regente, né, em obediência àquela situação de Brasil, Reino Unido de Portugal, ele acaba mantendo uma autoridade portuguesa aqui, no caso, o príncipe regente, né? Então, quando Dom João volta para Portugal, ele deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente. E, obviamente, isso desagrada as cortes portuguesas. Então, quando Dom João lá chega, sem o príncipe regente, o futuro rei de Portugal, as cortes acabam por, obviamente, ficaram extremamente satisfeitas. E aí, sob a justificativa de cuidar da educação de Dom Pedro, essas cortes solicitam que Dom Pedro regresse a Portugal. E aí é feito todo um movimento aqui no Brasil para que Dom Pedro não volte para Portugal, exatamente porque isso significaria efetivamente um passo muito grande na colonização ou na recolonização do Brasil. Então é feito um abaixo-assinado, é feita toda uma pressão e Dom Pedro decide ficar no Brasil. É o famoso dia do fico, né? 9 de janeiro de 1822. E a partir daí, a gente costuma brincar que vai ser aquele jogo aquele jogo de puxa-corda. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Ou seja, Dom Pedro vai começar a ser questionado, as cortes portuguesas vão começar a tentar limitar o poder de Dom Pedro, ao mesmo tempo Dom Pedro vai começar a impor, né, cada vez mais a sua vontade aqui no Brasil. Isso acaba levando
a rompimento, né? Por exemplo, as cortes portuguesas determinaram a volta de Dom Pedro decide não ir, né? Então as cortes portuguesas começam a limitar os poderes de Dom Pedro no Brasil, a extinguir repartições públicas, e a reação de Dom Pedro é o decreto do Cumpra, dizendo que não, toda e qualquer medida das cortes aqui no Brasil vai precisar do meu cumpras, da minha autorização, né? Ao mesmo tempo, eles já convocam a Assembleia Nacional Constituinte. E aí as cortes portuguesas, para inibir Dom Pedro, acabam enviando tropas para o Brasil, mobilizando as tropas portuguesas que aqui estavam. Dom Pedro considera isso uma ameaça e acaba declarando inimigas as tropas portuguesas aqui no Brasil, né? Então, você percebe que é um jogo de tensão que acaba levando ao ultimátum das cortes portuguesas, determinando que Dom Pedro volte para Portugal e anulando todos os seus decretos. Diante desse ultimátum, Dom Pedro resolve romper, né? E a partir daí nós vamos ter a famosíssima independência do Brasil, o 7 de setembro, através do qual é formalizada essa autonomia política do Brasil em relação a Portugal. Refletindo um pouco sobre esse processo de independência, nós temos alguns pontos a levantar. Primeiro, é que ela representou uma aliança política circunstancial entre as elites brasileiras, que temiam a recolonização, e Dom Pedro I, que percebeu que o Brasil era bem mais rico, percebeu que as circunstâncias aqui no Brasil eram bem mais favoráveis a ele do que, por exemplo, se ele voltasse para Portugal, onde ele iria ser rei. Tá certo? Mas é importante frisar que a independência não significou grandes alterações, principalmente do ponto de vista econômico e social. Ou seja, após a independência do Brasil, foram mantidas velhas estruturas coloniais, com destaque aí para o latifúndio, a monocultura, a escravidão e, obviamente, a participação popular nesse processo de independência foi quase que inexistente, ela foi muito limitada e foi muito mais submetida a interesses de elites locais. Vamos agora revisar o nosso conteúdo. Primeira questão, a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil através da corte, dos seus empregados e dos seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem. Bom, essa questão chama a atenção para a transferência da corte portuguesa no Brasil e por todos os significados, todas as representações. E a gente colocou desde o começo que essa transferência ela vai ser o passo fundamental para o processo de independência do Brasil, especialmente por romper os elementos ligados ao pacto colonial, criar estruturas autonomistas no Brasil, que vão culminar, inclusive, com a elevação do Brasil a Reino Unido. Então, na prática, a presença da família real aqui vai ter o fim do pacto colonial, medidas administrativas, a elevação do Brasil a Reino Unido, ou seja, isso vai enfraquecer o chamado pacto colonial, o processo de dominação metropolitana. Então, letra B de bola é a resposta da primeira questão. Na segunda questão, começamos com um texto que diz: no ano de sua independência, o Brasil tinha tudo para dar errado. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos. Negros forros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre e carente. No meio de uma rebelião dos cativos assombrava a minoria branca. O analfabetismo era geral. Os ricos eram poucos e, com raras exceções, ignorantes. O isolamento e as rivalidades entre as províncias denunciavam uma guerra civil. Quem fala isso é Laurentino Gomes, né, no texto do livro 1822. É correto afirmar que a independência do Brasil só não confirmou os temores apresentados no trecho. Por quê? Bom, é muito claro no trecho que havia sim uma preocupação com rebeliões de caráter popular que pudessem eliminar privilégios das elites. Como nós dissemos anteriormente, o processo de independência do Brasil foi um arranjo das elites, né, que procuravam manter seus privilégios com o imperador, com o príncipe regente que viria a se tornar imperador. Então, na prática, esse arranjo vai garantir não só a independência, como a consolidação dessa independência e a manutenção das velhas estruturas coloniais. Portanto, a resposta correta é a letra D, que diz que parcelas significativas da elite brasileira se aglutinaram em torno de Dom Pedro, a fim de manter as antigas bases de um Brasil colonial
na estrutura do novo país que nascia em 1822. Notadamente o latifúndio, a escravidão, a exclusão política da maioria da população, né? Então, na prática, a independência política manteve velhas estruturas coloniais, consequentemente a dominação dessas elites que se uniram em torno de Dom Pedro, que virá a ser o nosso primeiro imperador. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.